E aí, pessoal, beleza? Então, vamos começar aqui mais um Teacher's Talk, né? Dessa vez aqui eu tô com um ícone, né? Para mim, uma pessoa que me deu a oportunidade de começar a trabalhar como professor também, que é o meu coordenador atualmente também. E uma pessoa que me inspira todo dia a ser tanto coordenador quanto professor, né? Que é o Alexandre Goulart. Sorry, falei errado ou falei certo? Goulart, falou certo. Falei certo? Então, Alexandre, primeiro eu queria que você falasse um pouco de você, da sua experiência para o pessoal, falar quem você é, o que você está fazendo. Ô, Léo, obrigado pelo convite, viu? Fico muito feliz de estar aqui. Bom, a minha história com inglês vem desde que eu era criança, assim, né? Eu sempre gostei muito porque eu sou cinéfilo, adoro assistir filme. Então, eu queria muito entender o que as pessoas falavam, achava o máximo escutar as pessoas falando inglês, mas isso para mim, durante muito tempo, o inglês foi só uma diversão, né, um hobby, tanto que eu comecei a fazer engenharia civil, achando que ia dar certo, e, enfim, fiz engenharia civil aos trancos e barrancos, porque era uma relação de amor e ódio, assim, com o curso, né, com a profissão. Mas mesmo assim eu formei, e quando eu formei, assim, estava instaurada uma crise no país, mais uma, né, crise no país. E aí eu falei, bom, eu não posso ficar dependendo do meu pai e da minha mãe, então eu tenho que arranjar uma forma de me virar, né, conseguir algum dinheiro. Fiz alguns bicos assim na engenharia, mas nada muito significativo. E aí eu falei assim, bom, eu gosto de inglês. Tinha tirado o FCE, né? Que é o First de Cambridge. Aí eu falei assim, vou dar umas aulas particulares de inglês. E aí comecei a fazer isso. E aí comecei a ganhar algum dinheiro, um dinheiro bacana. Aí eu meio que comecei a desistir da engenharia, falei assim, bom, vou levar isso e enquanto eu puder, né, e vou fazer até um curso que eu acho que tem mais a ver comigo. E aí eu comecei a fazer o design de ambientes. Comecei a fazer lá na FUMEC, depois eu passei para a UENG, formei na UENG. E o design de ambientes eu adoro, eu gosto muito, faço projetos de vez em quando, agora não tenho tempo mais, mas faço. Mas o inglês sempre foi me acompanhando nesse processo. E aí eu fui gostando do que eu estava fazendo. E aí eu falei, bom, de repente virou uma profissão também. Mas até então eu estava levando meio que só para ganhar dinheiro mesmo. Aí dei 10 anos de aulas de inglês para as pessoas, né? Sem ser coordenador. E nas físicas de Contagem, né? Que eram 4 escolas. E eu meio que fazia, né, rodízio nessas 4 escolas. E no final das contas eu virei coordenador do Barreiro, né? E continuando as aulas, ainda assim continuava dando aula. E quando eu virei coordenador, surgiu a oportunidade de comprar a escola do Barreiro. E aí eu juntei com o Wilson, que estava saindo do emprego dele, recebeu um bom dinheiro, né, de acerto. E aí eu tinha um dinheiro guardado também, que eu guardei com as aulas de inglês, eu consegui guardar um dinheiro bem legal. E aí a gente comprou o Barreiro, depois veio a do Padre Eustáquio. O Padre Eustáquio já tem 2 anos já, Barreiro tem 6 anos que está com a gente, né? Eles tinham gestões antigas, mas na nossa gestão tem esse tempo, Barreiro 6 e Padre Eustáquio 2 anos. E, cara, tô felizão, assim, eu gosto muito do que eu faço. Eu não sou pedagogo, não sou profissional de letras, mas eu ganhei muita experiência quando eu estava
nos 10 anos lá nas escolas de contagem. E nesse tempo também eu dei aula em muita empresa, Léo. Isso é legal falar. Eu dei muita aula em empresa, sabe? Em company, né? Que o povo fala, que as pessoas falam, né? Aulas em company. Aí eu dei muitos anos aula na Jabil, que é uma multinacional. Trabalhei como professor também na Minas Máquinas. Deixa eu ver se eu lembro mais. Tinha uma empresa que chamava Mecatron, acho que ela nem existe mais. Enfim, e dei aula particular também, né? Indo até a casa do aluno. Então, assim, eu tive uma ótima experiência, né? Eu acho que eu fui em todas as áreas, assim, né? Do que é possível fazer. Só não dei aula online. Só não dei aula online. Tá tendo experiência agora, né? Porque eu sempre tive uma certa resistência, assim, sabe? Eu sempre achava que o contato, né? A presença física fazia diferença. Aí as pessoas me falavam às vezes, me dá aula pelo Skype. Aí eu dava uma fugida assim, indicava uma pessoa. Sei lá, agora eu tô sendo obrigado, assim, né? Não vou falar que eu amo dar aula online, mas, assim, tô me virando como posso. Eu uma experiência também, com isso. eu também tinha uma resistência muito grande quando comecei a trabalhar, né? Eu gosto do presencial, eu sou igual a você. Eu gosto do presencial, eu gosto do contato humano das pessoas. Inclusive, eu decidi me tornar professor pelo mesmo motivo, né? Eu estava lá fazendo uma experiência como assistente de professor, porque eu tinha que pagar a escola, né? E ganhei bolsa para ser assistente de professor. Aí acabou que eu desenvolvi uma paixão por ensinar inglês, principalmente para crianças. Larguei a outra faculdade que estava fazendo de biomedicina e fui fazer letras. Falei, velho, eu quero ensinar inglês para criança. É meu sonho. Então, acho que a gente toma gosto mesmo. Isso é uma dica bacana, porque todo mundo fica nessa ansiedade de entrar na faculdade com 18 anos, que já tem que começar e tal, para com 21, 22 já tá formado, essa ansiedade toda, sabe? E às vezes não é assim que funciona, sabe? Às vezes seria bom a pessoa poder fazer um intercâmbio, se ela tiver condições, né, se conhecer melhor, descobrir o mundo, para que ela possa ir ter mais maturidade para virar e falar, eu quero fazer isso aqui o resto da minha vida. Que ainda assim, ainda tem a possibilidade lá no futuro, igual aconteceu com você e muitas outras pessoas, de virar, não é isso que eu quero da minha vida, quero fazer outras coisas. Concordo 100% com você. E daí foi o que você falou, né? Tipo assim, o dia, que se é que existe um dia desse, né? O dia que virou uma chavinha, instalou o dedo e falou, putz, quero ser professor. Existiu esse dia para você? Tipo assim, bateu a chavinha, instalou o dedo, agora eu quero ser. Porque para mim existiu. O dia que eu recebi o primeiro abraço de uma criança falando bye bye teacher, aí eu caí, eu desmontei, eu falei, vou fazer isso o resto da minha vida. Para mim não teve, assim, acho que não teve um dia, assim, específico, não. Eu sempre falava que eu não queria ser professor, porque a minha mãe foi professora do estado durante a vida toda dela e ela não gostava muito não, sabe? Eu via, assim, que ela chegava muitas vezes do trabalho e ia fazer planejamento de aula e ela ficava muitas horas em cima ali do caderno planejando aula. E aí eu achava aquilo meio cansativo demais, sabe? Então eu falava, nunca quero ser professor, é um negócio que não passa pela minha cabeça, não. Aí você vê como é que o mundo dá voltas, né? Fui ser professor mas quando eu fui começar a ser professor mesmo, assim, o antes do antes, né? Eu falava assim, nossa, será que eu vou conseguir? Mas aí como eu estava precisando ganhar dinheiro, aí eu falei assim, vou nessa, vou ver que eu vou dar minha cara a tapa, vou ver o que dá. E aí foi uma construção, sabe? Foi dia após dia, Aí tem sempre aquela turma que gosta de você, que elogia o seu trabalho, né? Aquele aluno que fala, nossa, que aula legal. Isso foi conquistando a gente, mas comigo foi no dia a dia mesmo. Não teve um ponto, não teve um turning point, sabe? Que me fez querer ser professor, não. Foi tanto que no início, nos primeiros anos, foi eu
eu meio que falo assim, não, isso aqui é passageiro, eu quero é trabalhar com projeto mesmo, né? Porque eu já estava no design, então... Mas aí, assim, eu comecei a conciliar, depois que eu formei no design, eu fui conciliando, aí hoje, ser coordenador e professor é a minha primeira profissão, né? Sim. É o que eu faço. Eu acho que para muita gente é isso mesmo, sabe? Eu acho que para mim teve esse clique, né? Mas existe muito desse negócio. Ah, vou fazer ali, vai acontecer uma coisa na minha vida que vai mudar tudo. Às vezes não é isso, né? Às vezes esse clique ele é só para te despertar, né? Essa construção ela tem que ser feita ao longo do tempo. Não existe nada que tipo assim, você vira um clique e me apaixonei o resto da vida, né? Assim, para mim também é uma construção até hoje, sabe? Tem dias que eu pelo menos assim, eu acredito que todos nós ali na física nós fazemos essa reflexão, sabe? Essa autorreflexão. A gente sempre tenta melhorar, sabe? Eu, pelo menos, eu sempre chego no final da aula e pergunto, por que será que esse aluno não ficou tão interessado? Ou eu sempre pergunto aos meus alunos, e aí, galera, estão gostando? Como é que tá? E eles sempre vão me dando feedback, porque eu acho importante construir essa relação no dia a dia de sala de aula também. Então, assim, eu acho que pra gente é um processo, e de professor é um processo ainda muito mais difícil, né? Porque a gente está lidando com seres humanos, né? A gente está abrindo portas para o futuro das pessoas. Eu acho que isso é uma carga muito grande para a gente, né? É uma importância muito grande. Então, assim, a gente desenvolve isso no dia a dia, sabe? E é sugante mesmo, de vez em quando chega a ser sugante. Igual a gente tem que chegar em casa, são horas de planejamento em cima de uma aula, horas de adaptação, a gente pensando como que a gente vai fazer com uma sala completamente diferente, de realidades diferentes, como que a gente pode integrar todo mundo para que ninguém se sinta melhor ou pior do que o outro. Em matéria, a gente tenta prever até o que o aluno vai perguntar. Então, assim, em cima de livros, estudos, planejamentos, todo mundo acha que é só chegar ali dentro da sala de aula e fazer o quê? Dar uma aulinha, né? Mas não é isso, né? Tem muito mais por trás disso. Muita gente menospreza, né, a profissão, acha que é fácil, não é nada fácil, é muito difícil, e é para quem tem isso já, é um dom mesmo, sim, sabe? Porque quem não tem esse dom, esse jeito, assim, dificilmente vai para frente como professor, sabe? Ou então passa uma vida inteira odiando o que faz. Então, assim, para ser professor e um bom professor, tem que realmente gostar do que faz. Não dá para simplesmente falar assim, eu vou dar aula por dar. Não. Tem que realmente gostar. E eu acho que isso acontece muito, principalmente no nosso ramo, que é de idioma, sabe? Que é igual a galera fala, né? Tipo assim, você descobriu sua paixão pelo idioma, mas muitas pessoas também vão procurando somente um dinheirinho extra, né? Tem o inglês, tem o certificado, vai ali ganhar um dinheirinho extra e acha que é só simplesmente chegar ali, dar uma aulinha e ganhar o dinheirinho no final do mês. Eu acho que acontece isso muito mais na nossa área de escolas de idiomas do que numa escola particular, numa escola que é regular, né? Você precisa ter uma formação. Olha só como é que são as coisas também, né? Durante algum tempo, no início, eu tinha isso como na minha cabeça, tipo, eu vou dar aula de inglês para me manter até eu conseguir ter a minha profissão mesmo, né? Mas eu nunca, nem por isso, deixei de dar uma boa aula ou de querer dar uma boa aula, entendeu? Então, assim, acho que é muita mentalidade das pessoas também, né? Você estar ali naquela profissão por necessidade não significa que você não tenha que dar tudo de si, sabe? Eu acredito que você, mesmo que não goste, tem que fazer um bom trabalho. Mas não é todo mundo que pensa assim também, né? Sim. Então... deixa eu ver o que eu preparei. E quando você começou, né? Tipo assim, dos seus momentos iniciais como professor, qual foi o maior desafio que você enfrentou? Eu sou muito tímido e ansioso, sabe? Então, assim, eu acho que foi isso mesmo. E eu sempre fui muito perfeccionista, sabe? De que eu sou virginiano, então eu sempre quero as coisas muito certinhas. Então, quando eu cometi algum erro, porque todo mundo erra mesmo, não tem jeito, né? E
a gente é humano, né? Então, eu me cobrava muito, eu sofria muito e sofro até hoje, mas eu sei administrar isso melhor, sabe? Eu acho que foi esse o maior desafio, assim, É, de eu me lembro que colocar, porque para ser professor você tem que, além de ter conteúdo, de saber o que você está falando, você tem que ter ali o manejo da sala de aula, você tem que ter autoridade ali, você é a autoridade ali. Então, assim, você tem que se impor. E eu, assim, para vencer minha timidez e para vencer minha ansiedade, eu tive que me reconstruir, sabe? sim. Muita coisa eu aprendi muito dando aula, sabe? A questão de falar em público, a questão de me impor, né? Porque eu sempre fui muito introspectivo. Então, dar aula me ajudou demais nessa questão. Não, muito mesmo. Foi quase uma Não, terapia para mim. eu acho que a maioria dos professores enfrentam isso, né? Que é essa timidez de estar lá na frente, no palco, né? De ser o protagonista ali da sala de aula. Acho que esse é um desafio muito grande. Eu lembro que eu enfrentei esse, mas acho que para mim um dos maiores desafios para mim quando eu comecei, porque eu comecei muito jovem, né? Eu tinha 21, 22. Para mim o maior desafio foi ser muito novo. Uma das É, primeiras turmas que eu peguei foi uma turma de pessoas que já são mais velhas, né? uhum, E da moça virar para mim e falar, mas é você que vai me dar aula? Aí eu fiquei, tipo, eu assustei de primeira, assim, né? Tipo assim, você tão novo, tão jovem, sabe? Que qualificações você tem? E acho que esse foi foi o maior desafio, sabe? Ganhar a confiança de pessoas que já uhum, são mais velhas que você, de que você é capaz de estar ali na frente ensinando, né? Você assumir esse papel, porque muitos professores ainda se deixam por trás das pessoas, sabe? Se colocam para baixo por causa disso. Acho que quando você é professor, sabe? Pô, se a pessoa que te contratou acha que você é capaz, que você deveria estar ali, sabe? Assuma. Fala, se a pessoa é, acredita em mim, eu acredito também. Então, assuma o papel de professor. Pegue ele, sabe? Eu acho que é, quando a pessoa falou isso para mim, eu virei para ela. Eu falei, não, é eu mesmo. Então, naquele momento ali, eu virei, caraca, agora eu tenho que mostrar para ela que eu sou capaz. E no dia a dia a gente vai mostrando. E uma coisa que você falou que eu acho muito importante é que as pessoas acham que, tipo assim, professor não erra. Pô, cara, professor erra demais também, sabe? Nós somos humanos. Às vezes professores têm dias ruins também, tem dias tristes, tem dias felizes. Então, às vezes, quando a gente está mais triste, a gente está muito sobrecarregado, mais estressado, a gente tenta administrar para a gente entrar dentro de sala de aula, mas ninguém é de ferro, né? Então, às vezes, a gente não, esquece uma coisinha, passa despercebido uma palavra, entendeu? Eu acho que é isso que é importante, sabe? Quando você está ali assumindo o papel, que você erra, você assumir que você errou, ir lá apagar e falar, gente, desculpa, né? Acho que não tem problema o professor se desculpar com o aluno. Muitos não, professores têm nenhum, medo de se nenhum. desculpar com os alunos, falar, gente, eu errei aqui, desculpa. Né? Vai lá e apaga, acabou. Não tem grande coisa com isso. Né? Existe uma cobrança muito grande em cima da gente, né? A gente tem que ter cara de professor, a gente não pode errar, a gente, né? Tem que saber todas as palavras do dicionário, né? Então, É, assim, existe essa pressão, né? Mas eu acho que as pessoas estão entendendo, né, que professor não é assim, porque antigamente eu acho que tinha mais essa cobrança. Hoje eu acho que as pessoas estão mais tranquilas com relação a isso. Acho que porque as pessoas estão vendo que professores jovens, muito jovens, não quer dizer falta de maturidade, né? sim. Então, assim, eu já trabalhei com as duas coisas, assim, já trabalhei com professores jovens extremamente maduros, e você é um exemplo disso, e já trabalhei com professores jovens extremamente imaturos. Então, assim, a diferença é gritante, a idade é a mesma, mas, assim, a forma de se colocar, a forma de reagir, a forma de passar informação é completamente diferente, né? Aí, assim, eu gosto muito do professor jovem que tem maturidade. Os que não têm, realmente não comigo, né? Nas minhas equipes não duram muito, não, sabe? É. Então, Sim, sim, assim, acontece. então, assim, você pode ser jovem para ser professor? Pode, não tem problema nenhum.
mas tem que ter maturidade. Você tem que saber que aquela posição que você está ocupando a profissão é uma posição de extrema importância. Sim. Né? As pessoas esperam coisas de você. Então, você não pode, assim, também decepcionar. Você não pode ter 12 anos, né? Ter atitudes de pessoas de 12 anos na sala de aula. Sim, sim. Esse eu acho que é um ponto bem importante quando a gente fala, porque quando a gente é professor, a gente precisa saber comedir, né? Nós precisamos ser amigos dos nossos alunos, mas os momentos em que a gente tem que se impor, que a gente tem que mostrar que quem está ali, né, a autoridade ali dentro da sala de aula, somos nós. Então, nós estamos ensinando. Então, tem momento de você ser amigo, de você se compadecer, de você se descontrair, mas tem momento que na hora que precisar, você precisa chamar a atenção. Né? A pessoa pode ser mais velha do que você, pode ser mais nova do que você, mas o professor ainda é você. Né? Então, acho que essa maturidade de ter esse feeling de quando ser mais restrito e quando soltar mais, tem que ter essa maturidade, esse jogo de cintura dentro da sala de aula. É uma linha muito tênue, viu, Léo? Sim. A questão do afeto, a questão do afeto e a questão também da rigidez, né? Porque a gente tem que ser as duas coisas, né? A gente tem que ser afetuoso, mas a gente também não pode deixar de cobrar, né? Sim, sim. E, né, como a gente está numa situação de pandemia agora, né? Como é que está sendo o ensino à distância para você? Você falou um pouquinho que você tinha uma resistência e está sendo obrigado, mas como é que está sendo esse ensino à distância para você, assim? Essa experiência, o que você está sentindo com isso tudo? Você fala em relação aos alunos ou em relação a mim mesmo? Acho que em relação aos dois, né? Acho que... Os dois? Tá, então vamos lá. Em relação a mim, assim, eu ainda não é uma ferramenta assim que me faz querer continuar quando o estudo acabar, mas eu reconheço a importância dela, né? Uhum. A FISC está até lançando o FISC Web, né? Porque quando a pandemia acabar, o online vai ser uma coisa que muita gente vai querer continuar, né? Então, o FISC Web vai ter esse papel aí, né? Mas eu não me imagino continuando. Quando tudo acabar, eu não me imagino continuando com o online, né? Não, sabe? Uhum. Porque não é uma coisa que me pega, não. Já os alunos, tem desde aqueles que gostam, que acham mais bacana ter aula de casa, ou do seu local de trabalho, e tem aqueles também que não gostam, que preferem presencial. Aí, muitos deles perguntam, e aí, quando é que volta para presencial? Tal? A gente não sabe a resposta, né? Aí a gente tem que ficar falando, calma, vai passar, né? Tem um pouquinho de paciência. Nossas aulas não são online, elas são presenciais. A gente só está assim porque é o que a gente tem de recurso, né? Então, assim, tem uma parcela que gosta, tem outra que não. A gente vê pontos positivos e pontos negativos também, né? No dia a dia. Né? Eu acho que o aluno ele se sente mais à vontade para falar. Não sei se você tem tido essa experiência. Eu acho que os meus alunos eles ficam mais à vontade para falar, né? Então eu consigo aproveitar mais a questão de escutar a pronúncia deles, tal. Mas também tem, por exemplo, quem não tem uma internet boa, a internet cai muitas vezes ou o som falha. Às vezes a pessoa nem tem internet, aí tem que procurar uma forma de... A pessoa está no interior também, então tem uma série de limitações, sabe? Mas eu acredito que assim, o futuro é esse mesmo, sabe? O futuro é aulas online mesmo, por mais que eu goste das aulas presenciais, é online. Eu tive uma resposta, acho que, assim, 50-50. As minhas turmas de crianças, por exemplo, até 13, 14 anos, né, adolescente criança, né, o teenager, eles tiveram umas respostas, assim, eles começaram a falar mais, igual você falou.
Agora, engraçado, para a turma de jovem adultos, assim, já teve uma retração. Engraçado que eles falavam mais durante a aula do que agora na pandemia. Parece que eles têm um certo receio de falar, né? E todo mundo está escutando só ele falar, entendeu? Então, de uma determinada idade em Mas eu diante, acho que parece que a galera tem uma vergonha maior. eu acho que isso vai muito também das gerações, né? A minha geração, por exemplo, que não é a sua, a minha geração foi educada presencialmente. Não existia aula virtual, né? Online, essas coisas. Então, a resistência para a minha geração é maior. Aí eu vejo que a minha geração é a mesma geração dos pais dos alunos. Então, eles ficam também ressabiados, sabe? Porque na nossa época não existia isso. A sua geração, que é uma geração que você não é nativo digital, porque, né, você nasceu nos anos 90, então ainda também não tinha, né, a internet. Mas a sua geração, por ser muito jovem, já adapta melhor, já aceita melhor. A geração das crianças hoje, de 10, até um pouquinho mais, de 15 anos, eles são nativos digitais, eles nasceram na era digital. Então, assim, eles estão totalmente integrados a essa questão do online, do virtual. Então, é mais fácil para eles. Uhum. Assim, meu irmãozinho. Tô ouvindo ele. Que ele vê aqui que ele quer brincar e eu tô gravando e... Brinca com ele, Léo. Não, daqui a pouco eu vou passar tempo com ele. Eu tiro um dia só, uma hora do dia só para brincar com ele. Mas eu entendo. Eu acho que assim, a adaptação nossa foi muito mais rápida, muito mais rápido o processo, né? Meu pai mesmo, para mexer com a webcam do computador, ele não sabia nem onde começar, que era só apertar o botão de ligar, né? E acontece muito, eles me chamam direto para essas questões, que tá tendo reunião digital agora, é tudo digital, né, nesse momento de pandemia. Mas, assim, eu acho que foi uma experiência bacana, a gente vai voltar a uma nova, normal realidade, né, em que nós vamos ter aí um conhecimento maior com relação à tecnologia, porque nós somos obrigados a entender a tecnologia agora, né. Mas eu acho que muita coisa positiva a gente vai dar para tirar disso daí também. Eu, por exemplo, eu tive um upgrade nas minhas plataformas digitais que eu quero manter no presencial, né? Acho que vai dar para ajudar muito. Tipo, o Google Classroom, eu tenho usado pra caramba. Eu acho que a gente vai tirar muita coisa, né, de proveito, né? A gente, quando voltar ao presencial, a gente vai continuar, alguma coisa a gente vai continuar usando. Sim. Porque tem vantagens, com certeza, né? Tem muita coisa igual aquele Classroom que eu dei o treinamento na primeira reunião pedagógica desse ano. Você perguntou, mas tem um desse daí para adolescente? Eu descobri que tem, cara. Eu descobri que tem um para adolescente que é tipo um monte de quests mesmo que as crianças vão fazendo em formato de aventura mesmo. E eles têm poderes, eles escolhem entre mago, guerreiro, eles podem se ajudar. Pô, cara, bacana demais. E eu descobri que se não tivesse rolado a pandemia, eu não teria descoberto, provavelmente. Teria isso. Exatamente. Mas, e aí aquela pergunta que mandaram no Instagram, que você até comentou comigo lá no privado, como que eu posso começar a estudar para ser professor? A gente estava até discutindo essa questão, assim, das escolas. Cada escola tem o seu processo seletivo, né? Como que é, por exemplo, o processo seletivo da FISC sua, por exemplo, da sua Barreiro Padre Eustáquio, aqui em BH? Olha, eu aprendi, desde que comecei a dar aula como professor, há 14 anos atrás, eu venho observando isso, sabe? Não adianta você ser letrado, não adianta você ter vários certificados, isso ajuda, sabe? Mas o que adianta mesmo para você ser um bom professor, começar a ser um bom professor, é primeiro ter conteúdo, ter estudado, né? Gostar do idioma. E eu falo estudar o idioma não é curso superior, não. É estudar como qualquer outra pessoa, sabe? E gostar do que você está estudando ali, né? Se é inglês, gostar de estudar inglês, gostar de aprender. E depois,
saber passar, porque também não adianta também saber demais e não conseguir passar. Aí o trabalho dos monitores é muito isso, né? Você veio da monitoria, então quer dizer, Sim. você era um aluno que se destacava, gostava de inglês, tinha notas excelentes, aí você passou a ser monitor, então você viu que naquele momento você conseguia passar a mensagem, conseguia passar o conhecimento, e depois você virou ajudante, né, de coordenação, não foi isso? Com a Ingrid? Assistente de professor. Assistente de professor, né, com a Eu Ingrid. eu acompanhava duas professoras, né? E era monitora. Eu acompanhava a Isabela e a Ingrid, de assistente de professor, né, em turma de criança, onde eu desenvolvi minha paixão. E depois eu entrei para monitoria também, né? Teve um espaço, aí eu entrei para monitoria. E aí você viu que você, além de saber, de gostar, né, você sabia passar o conteúdo. Então, para ser um bom professor, precisa disso. Então, quando eu vou contratar, eu olho primeiro isso. Aí depois eu olho, tem certificação? Perfeito. Tem curso de letras? Bacana, né? Mas o principal, tanto que eu tenho professores que não são letrados, eu tenho professores que não têm certificado, mas sabe ali naquele nicho ali que ele atende, ele sabe passar a mensagem dele e passa muito bem, e tem carisma, e os alunos gostam dele, né? Isso, para mim, é o que importa. É o que importa mais. Se ele tem algo além disso, é só algo a mais, assim, é bom para ele, sabe? Então é isso. Agora, eu sei que cada escola tem uma forma de avaliar, né? Não estou criticando, nem falando que eu estou certo, que as outras escolas estão erradas, não. Né? Cada escola tem uma forma de avaliar isso. Eu avalio dessa forma. Sim, eu acho que tem até uma parte que não sei, deixa eu ver aqui, porque o Zoom depois de um tempo ele desliga também, né? Não, dá tempo ainda. Se o Zoom quiser me patrocinar também, viu, galera? Eu acho que, tipo, tem até uma coisa dessa também, que eu acho que as pessoas, elas vêm até mim, né, como professor, eles acham que a gente sabe tudo, né? Aí eles vêm perguntar, qual que é a melhor escola? Eu sempre costumo falar que não existe a melhor escola. Também não existe o melhor professor, não existe a melhor metodologia do planeta, tá? Existem pessoas e pessoas, é igual eu falar, é questão de adaptação. Você vai numa escola onde você paga caro e a metodologia você não gosta, você está jogando dinheiro fora. Porque, tipo assim, é igual você gostar do que você faz. Se você não gosta daquilo, de como está sendo passado para você, você vai criar uma resistência com aquilo. Você vai passar a não gostar muito daquilo que você está fazendo. Aí você vai em outra escola, que você paga caro também, mas você gostou da metodologia, por que não ficar nela, né? Então, tipo assim, eu falo... Eu consigo falar... Deixa eu falar da minha experiência rapidinho como aluno. É bem rápido, porque eu vejo que o tempo está acabando. Eu, quando eu era adolescente, eu fui para a escola X, né? Não vou falar o nome. Não gostei da metodologia, achei... Não deu. Aí fui para a escola Y, fiquei um tempo também, 6 meses, não gostei, não adaptei com a metodologia. Aí fui para a escola Z. A escola Z é a FISC. Aí eu achei a proposta da FISC era o que eu queria, sabe? Mesmo que eu procurava sempre, que é o tal do Immediate Conversation in English, que é a conversação imediata na primeira aula. Então, assim, falei, é essa. Então, eu gostei muito da metodologia e não saí da FISC mais. Estudei como aluno, trabalhei como professor, adquiri 2 unidades e estou aqui até hoje, não saí mais, né? Então, assim, identificação, mas eu acho que, assim, tem metodologias e metodologias, tem umas que são melhores que as outras, sim, eu acho. Sim, eu acho que é muito questão de adaptação, sabe? Tem metodologias que, de fato, diferem das outras aí, que deixam pontos mais adiantes, e eu acho que a maior parte, na minha opinião, ela vem da questão da adaptação mesmo. Eu fiz outras escolas quando mais jovem e não me adaptei bem também. Eu, quando mudei... Pois é, também acho. Ou então aumentar esse tempo para 1 hora também, né? Podia aumentar para 1 hora. Então, assim, esse daqui a gente já... Só vou terminando ali. Eu acho que, tipo assim, uma coisa que eu sempre falo com os alunos gente,
Existem metodologias e metodologias, existem escolas e escolas, parcelas e parcelas, mas faça uma aula particular. Ó, faça uma aula, não particular, faça uma aula experimental. Entra na escola, sabe? E faça uma aula experimental, vê se você gosta do ambiente, porque não é só a metodologia, é o ambiente, é as pessoas que estão ali no dia a dia, porque você vai estar com elas ali durante os seus próximos 2 anos, 3 anos, né? Então você tem que gostar do espaço que você está frequentando, você tem que gostar da metodologia que você está praticando, o que a escola te oferece, sabe? Não só de metodologia, mas de estrutura de modo geral, sabe? Como humano, como físico, porque não adianta você pagar R$ 1.000 numa parcela e você odiar o lugar que você está frequentando também, sabe? Você já vai para lá com o ombro arrastando. Então, você já está indo com uma predisposição a não aprender, né? Então, você poderia estar sendo muito mais efetivo em outro lugar, em outra escola, né? Concordo. Então, assim, eu acho que essa é o que eu falo para os meus alunos, que eu acho importante, sabe? Preço não é a primeira coisa que a gente olha, sabe? Não adianta você barato e tá odiando o que você tá fazendo. Você vai ter que... Aí você vai fazer outra escola depois e depois você vê que aquele tempo que você passou na outra escola você não aprendeu nada. Por quê? Você não gostava. Exato. Então, aprende a gostar do que você está fazendo, que você tem muito mais disposição para aprender o resto. Certeza. E você já citou, né, as competências que você acha importante um professor ter, né? Você já falou aí na próxima, acabou adiantando os tópicos. E eu acho que, assim, agora, uma dica para quem quer ser professor, começou agora. Que dica você daria, assim, para quem começou agora? Ter paciência, perseverança, porque a gente começa devagar mesmo, né? Assim, no início a gente não é muito conhecido, aí depois você passa a ser mais conhecido e os alunos vêm, as turmas vêm, né? E agora, presta bem atenção para ver se é isso mesmo que você quer, né? Porque para ser professor, é que nem a gente falou já, né? Não basta tipo assim, vou ser um professor. Mas será que você tem isso com você, tem o feeling do professor, né? Então você tem que pensar muito, porque é uma profissão que carrega muita responsabilidade, sabe? Uma coisa que você fala, o aluno vai lembrar para o resto da vida. E eu não falo isso só com relação ao idioma, não. Eu falo que muitas vezes na sala de aula a gente fala sobre coisas, né, fora do idioma também, né? A gente fala sobre responsabilidade, bullying, um monte de coisas. Então, assim, a gente tem que ter responsabilidade sobre aquilo que a gente está falando. Então, pensa bem se é isso que você quer. Porque se é o que você quer, você vai ser bem sucedido. Se não, você vai ter problema, eu acho. Eu acho que todo mundo teria como, né? Eu espero que, assim, um dia a gente chegue nesse patamar de sociedade que todo mundo possa fazer o que ama, né? Eu acho que esse é um ponto importantíssimo. Mas muitas pessoas pensam e falam assim, galera, é só talento que você precisa. Não é isso. Para ser professor, cara, você precisa de uma gama de qualidades que não é só ter talento. Você tem que ter talento, você tem que ter compromisso, você tem que ter organização, porque para você ser professor, você tem que ter organização, porque se você promete para um aluno, semana que vem eu vou te entregar o exercício corrigido, o aluno vai chegar semana que vem e vai virar para você e falar, cadê meu exercício corrigido? Você tem que ter organização, você tem que ter palavra. Então, assim, é uma série de coisas, de competências que você tem que ter, que não é só simplesmente chegar lá e falar, nossa, eu amo o que eu estou fazendo. Cara, amar é uma coisa que a gente desenvolve com o tempo. Amor é escolha. Então, se você escolheu amar, beleza. Agora, lute por isso. Porque ser professor... Uma coisa que é importante, Léo, é saber também que você, quando você faz parte de uma instituição, você tem que seguir as regras, né, da instituição. É bom a gente ter liberdade para trabalhar, a gente tem que saber que a gente tem que cumprir com os prazos, a gente tem que seguir as regras da escola. E eu já cansei de chamar a atenção de professor, porque o professor estava saindo para tomar café no meio da aula, ou porque o professor estava saindo 10 minutos mais cedo, né, liberando os alunos. Então, assim,
além de tudo, de todas as competências que a gente tem que ter para ser professor, quando a gente trabalha numa instituição, a gente tem que lembrar que existem as regras, né? Os prazos, os cronogramas, né? A gente trabalha no ambiente em comum, né? Com outras pessoas, então a gente tem que zelar pela limpeza, pela organização, né? Pelo bem-estar do seu colega, né? Se você sujou alguma coisa, tem que limpar, né? Isso tudo faz parte. E tem muita gente que não tem essa mesma característica, sabe? É uma característica importante. A gente tem que lembrar que, tipo assim, a profissão de professor é uma profissão muito linda, mas a gente está dentro de uma empresa, igual você falou. A gente tem que lembrar que a gente trabalha para alguém, né? Se a escola não é nossa, a gente está ali a serviço de uma escola, a serviço de uma ideologia que a escola está trazendo junto com ela, né? Então, assim, toda escola tem aí a sua gama a sua pool de respeito, de valores, né? E a gente tem que estar de acordo com esses valores quando a gente aceita trabalhar numa escola. Ninguém assina um contrato unilateral, né? A pessoa também concordou em estar ali trabalhando pela escola, né? Então, a gente tem que lembrar que a gente tem cronograma a ser seguido, né? Eu gosto muito de trabalhar com vocês, porque vocês dão liberdade para a gente, assim, adicionar o nosso tempero, que você sempre fala quando a gente está participando aí da seleção e das reuniões pedagógicas, mas a gente tem que estar ciente de que a gente tem coisas a serem entregues para a escola continuar funcionando, né? É uma instituição de ensino, não é só o professor e a sala de aula, é uma instituição inteira. Então, assim, para a engrenagem se manter funcionando ali, a gente tem que estar tudo, assim, de acordo, né? O professor tem que estar exercendo a função dele bem, coordenador, administrador, a secretaria, a limpeza, para a gente ter um local de trabalho bacana. Então, tem que estar tudo integrado e girando de acordo. Porque se você deixa de fazer alguma coisa, você está prejudicando certamente o trabalho de um colega seu, né? Então, a gente tem que isso sim, eu estou falando quando a gente trabalha para uma empresa, para uma escola, né? Quando você tem as suas turmas particulares, aí não. Aí você, né? Aí é tranquilo, né? Mais tranquilo. Mas assim, como a gente está falando de ser professor e muitas vezes a maioria opta por entrar numa escola de idiomas, né? Muita gente não tem segurança de ser professor particular ainda, então procura uma escola. Então, tem que lembrar que a escola é um ambiente em que outras pessoas trabalham e que existem regras, né? E tem que seguir as regras. Sim, tem uma coisa que me deixa bravo demais, é lugar desorganizado. Cara, eu acho que eu já falei com você de várias vezes, né, que acontece isso lá. E às vezes a gente cansa de pedir, mas às vezes não é um hábito da pessoa, entendeu? Então a gente cansa de cobrar, mas não vai acontecer. Léo, às vezes eu arrumo tudo direitinho, aí quando chega no, sei lá, na semana seguinte já tá tudo desarrumado. Aí no final eu falo assim, vou deixar desarrumado mesmo, porque, poxa, se as pessoas fazem isso, é porque na própria casa delas, elas não fazem, né? Então como é que eu vou ensinar as pessoas? A gente pede, a gente conversa, mas assim, o bom é que a nossa equipe agora, assim, eu acho que tá bem redondinha com relação a isso, né? Nossa, demais. Tipo assim, uma coisa que me deixava muito estressada era eu chegar na sala e o quadro tá escrito. Tipo, nem passava o negócio do quadro. Tipo assim, e isso é uma coisa básica. Isso básico. Tipo assim, professor, sai da sala, limpa o quadro. E o outro professor vai usar. Eu não sou obrigado a limpar a sua anotação, né? Exatamente. Então, assim, eu sou obrigado a limpar a minha. Então, se todo mundo fizesse isso, seria ótimo, né? Mas... Então, quando a gente trabalha para uma empresa, a gente é obrigado a lidar com essas situações e a gente tem que ter jogo de cintura e maturidade. Porque ambiente de trabalho, empresa, não seja daquelas pessoas que fiquem por um lado e para o outro fofocando, sabe? Tipo assim, o professor ali, ele faz isso, o professor ali... Cara, isso é a pior conduta para qualquer empresa do planeta, sabe? E muitas coisas, tipo assim, a gente tem que pontuar mesmo. Às vezes a gente pode chegar, a gente tem que ter essa maturidade de chegar com outro professor e falar, olha, eu vou ser professor próxima aula e eu tenho visto que você tem deixado o quadro escrito. Será que você podia apagar ele antes de sair da sala? Porque eu estou com tanta coisa para fazer.
sabe, tenha tato para falar com as pessoas. Não é errado você pedir ajuda para outro professor que é da mesma equipe que você, sabe? Pedir que ele faça alguma coisa, sabe? Tem que ter tato. Você não pode ser ignorante. Tem que ter tato com a pessoa, sabe? Seja educado, seja respeitoso. Não é errado você chegar para outro professor e dar uma dica, né? Dar um tip para ele e falar, poxa, cara, passa a limpar o quadro na hora que você estiver saindo. Sabe, acho que ajuda, porque senão a gente tem que apagar, o aluno chega, dá uma impressão que não é muito legal. O que você acha? Você já não chega e fala, você não limpa o quadro não, velho. Entendeu? Então tem que ter tato com as pessoas, eu acho importante. E, para fechar, assim, só para a gente encerrar, uma mensagem, né? A gente está no momento de pandemia, eu acho que, como todo professor, eu acho bacana a gente deixar uma mensagem. Que mensagem você deixaria para a nossa humanidade agora, nesse momento difícil, nesse momento político e de saúde? Acho que a gente tem que ter uma mensagem de incentivo para a humanidade continuar, né? Principalmente dos professores. A minha mensagem é que as pessoas tenham paciência, né? Que as pessoas sejam empáticas, né? Se coloquem no lugar do outro, tenham resiliência, porque a gente tem que se adaptar, né? A essas novas regras, né? E não se esqueçam, né? De que esse é o melhor momento de apostar numa segunda língua, um segundo idioma, porque a gente está numa crise e a crise vai continuar, mas quando a crise acabar, quem não tiver ainda o idioma vai ficar por último na fila, sabe? Então, assim, aproveitem, né, que está tendo descontos nas escolas, né, que as escolas estão precisando de alunos e matriculem, né? A mesma coisa com os professores particulares, que, né, você também mexe com uma aula particular, né? Sim. Procurem fazer aulas de idiomas, né? Porque é na crise que a gente consegue se diferenciar das outras pessoas. Então, assim, não é hora de parar, não é hora de desistir, pelo contrário, é a hora de continuar, porque vai passar, né? Vai passar e só os melhores, os mais adaptados vão sobreviver. Né? Assim, falando, é uma metáfora, né? Lógico que... Sim. Mas, assim, eu digo assim, o mercado de trabalho vai exigir mais do que nunca, né? Conhecimento. A gente não pode esquecer que a gente está numa sociedade capitalista, né? Eu acho que a gente está numa sociedade capitalista onde o mais qualificado hoje, né, seja ele curricularmente, mas também emocionalmente, né? Inteligência emocional é algo que hoje é demandado demais pelas empresas. E esse é o momento da gente treinar as nossas emoções, né? Um momento tão crítico como esse. Mas também de aproveitar que muitas universidades, muitas escolas estão dando desconto, curso grátis, e se aprimorar. Para a gente sair da pandemia, cara, mais qualificado do que a gente entrou nela. Porque a gente percebeu. A gente está com medo. Tem muita gente com medo, né? Muita gente ansiosa, com medo de continuar com os estudos e depois perder o emprego. Mas não. Eu acho que inglês, né? Eu falo inglês, mas assim, qualquer outro idioma é uma terapia. Às vezes serve para você, nesse tempo de pandemia, de isolamento, é um refresco para a cabeça, sabe? De não ficar pensando, né, no que está acontecendo, né? E tem acontecido muita coisa ruim, então apostem no estudo do idioma, porque o caminho é esse. Acho que hoje a gente tem que lembrar que o mercado é seletivo, não tem outro jeito, não tem como sair desse ciclo. Mas então é isso. Gente, para quem não sabe, Alexandre é coordenador da FISC, só repetindo aqui para o final. E para quem não sabe, lá o Instagram da FISC eu estou deixando aqui na descrição, aqui, principalmente no vídeo também. Segue lá, @FISCSustentável. Tá? Se você quiser entrar em contato com os dois também, pelo próprio Instagram da FISC, para matricular, para fazer sua matrícula aí, para dar início ou continuar os seus estudos no inglês. Léo, deixa eu fazer uma correção. O Instagram é fisc.sustentável. Faltou um ponto ali, ó. Então tá. É só pra ficar certinho. Mas se a pessoa digita lá sustentável, ela acha. Normal. Eu acho que ela acha sim. Deixa eu aproveitar aqui que eu já boto na tela direitinho. É só ponto, fisc.sustentável. Beleza, acho que deu. Então, gente, fisc.sustentável. Então entra lá. Entra em contato com eles, que eles vão estar te esperando lá, beleza?
Então, Alexandre, Ô, Léo, obrigadíssimo pela entrevista, pelo seu depoimento. obrigado, cara. Desejo sucesso para você, viu? Você é uma pessoa diferenciada, você é uma pessoa que sabe o que quer, né? Então, assim, você já está fazendo muito sucesso e vai fazer mais ainda. E você é um cara que tem que ser dono de escola. Você não pode simplesmente, né? Dar aula já é ótimo, mas você tem que ter uma escola. Então, pensa nisso para o futuro, tá bom? Ah, já estou pensando. Um dia eu quero ter a Pois minha é. também. Eu quero fazer parte. Certamente vai ter. E conta Deus com a quiser. gente, viu? Pode deixar, sempre contei com vocês. Contem comigo também. Tá, Ok? obrigado. Alexandre, Obrigado. brigadão. Obrigado, Até a Léo. próxima. A gente vê aí, a gente se encontra de novo, provavelmente. Com certeza. Um abraço. Abraço. Então, galera, foi isso por hoje. Então, a gente teve aí um ícone dando depoimento pra gente e várias outras dicas. Então, se quiser mais dica, continua ali no canal, segue aí outros vídeos. Vai estar aí a vinheta de final de vídeo. Pode clicar nos outros vídeos, nós temos vídeos sobre intercâmbio, outros vídeos sobre planejamentos de aula. E para quem quer começar o inglês, o canal está dando aí algumas dicas de gramática para você começar e dar esse up no seu idioma, beleza? Então, galera, bye bye. That's all, folks. See you around.